Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 10 lugares para conhecer em São Paulo, uma das maiores e mais vibrantes cidades do mundo. São Paulo é uma cidade repleta de atrações, com muita cultura, história, gastronomia e entretenimento para oferecer aos seus visitantes. Com tantas opções, pode ser difícil decidir por onde começar a explorar. Por isso, criamos uma lista com 10 lugares imperdíveis que você não pode deixar de visitar em sua próxima viagem a São Paulo. De prédios históricos a parques urbanos, de museus a bairros étnicos, aqui estão algumas das melhores opções para conhecer o melhor da cidade. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pela maior metrópole do Brasil. Avenida Paulista, um dos principais cartões postais da cidade, com muitos prédios históricos, lojas, restaurantes e museus. A Avenida Paulista é um dos principais cartões postais de São Paulo e uma das mais famosas avenidas do Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a cidade de São Paulo passou por um rápido crescimento econômico devido à produção de café. A avenida foi inaugurada em dezembro de 1891 e inicialmente era uma área residencial para as elites da cidade, com grandes mansões e palacetes. Com o passar dos anos, a Avenida Paulista passou por várias transformações, com o surgimento de prédios comerciais, lojas, restaurantes, teatros e museus. Ao longo do tempo, a Avenida Paulista se tornou um importante centro financeiro e cultural da cidade de São Paulo, atraindo visitantes do mundo todo. Em 2017, a Avenida Paulista foi fechada para carros aos domingos e feriados, tornando-se um espaço exclusivo para pedestres e ciclistas, em uma iniciativa que valoriza o lazer e o bem-estar da população. Hoje em dia, a Avenida Paulista é um símbolo da cidade de São Paulo e um importante centro de negócios, cultura e entretenimento. É um lugar que deve ser visitado por qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a história e a vida na maior cidade do Brasil. Mercado Municipal, conhecido como Mercadão, é um mercado de alimentos e produtos típicos brasileiros, famoso pelo sanduíche de mortadela. O Mercado Municipal de São Paulo, popularmente conhecido como Mercadão, é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Sua história começou em 1928, quando o então prefeito da cidade, Antônio da Silva Prado, determinou a construção de um mercado central que pudesse atender às necessidades da crescente população da cidade. O prédio, projetado pelos arquitetos Ramos de Azevedo, Domiciano Rossi e Francisco Paula Ramos de Azevedo, foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Com mais de 12 mil metros quadrados, o Mercadão foi um dos maiores mercados municipais da América Latina. Inicialmente, o Mercadão comercializava frutas, legumes, verduras e carnes, mas com o passar dos anos, passou a oferecer também produtos típicos brasileiros, como queijos, doces, vinhos e especiarias. O local é famoso pelo seu sanduíche de mortadela, um dos mais tradicionais da cidade, além de outras delícias gastronômicas. Com sua arquitetura marcante, que combina elementos neoclássicos e arte deco, o Mercadão tornou-se um importante ponto de referência da cidade de São Paulo. Em 2004, foi realizada uma ampla reforma no prédio, que recuperou sua estrutura original e trouxe mais modernidade e conforto para os visitantes. Atualmente, o Mercadão é um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, recebendo cerca de 50 mil visitantes por dia. É um lugar imperdível para quem quer conhecer mais sobre a cultura e a gastronomia brasileiras. Parque do Ibirapuera, o maior parque urbano de São Paulo, com muitas áreas verdes, lagos, ciclovia e museus. O Parque Ibirapuera é um dos principais parques urbanos de São Paulo, e um dos mais importantes do Brasil. Sua história remonta à década de 1920, quando o então prefeito de São Paulo, Washington Luiz, decidiu criar um parque para a cidade. A área escolhida foi uma região de pantanos e terrenos insalubres, localizada na região sul da cidade. As obras de construção do parque foram iniciadas em 1951, com a participação de renomados arquitetos e paisagistas, como Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marques e Jorge Villein. O objetivo era criar um espaço amplo e moderno, que pudesse atender às necessidades da população de São Paulo. O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 1954, durante as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo.
O nome Ibirapuera significa árvore apodrecida em Tupi-Guarani, uma homenagem aos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos europeus. Desde então, o Parque Ibirapuera tornou-se um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, atraindo visitantes de todo o mundo. Com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o parque oferece diversas opções de lazer e entretenimento, como pistas de corrida, quadras esportivas, playgrounds, lagos, fontes e espaços para piquenique. Além disso, o Parque Ibirapuera abriga importantes instituições culturais, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, o Museu Afro-Brasil, o Auditório Ibirapuera e o Planetário. Com sua rica história, sua beleza natural e sua variedade de atrações, o Parque Ibirapuera é um lugar que não pode faltar em qualquer visita à cidade de São Paulo. Pinacoteca do Estado, um dos principais museus de arte de São Paulo, com um acervo de mais de 10 mil obras de artistas brasileiros e internacionais. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos museus de arte mais importantes do Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando um grupo de intelectuais e artistas propôs a criação de uma galeria de arte para a cidade de São Paulo. Em 1905, o governo do estado de São Paulo adquiriu o antigo Liceu de Artes e Ofícios, um edifício histórico construído em 1895, para abrigar a nova galeria de arte. O prédio passou por uma reforma e foi reinaugurado em 1911, com o nome de Pinacoteca do Estado. A partir de então, a Pinacoteca passou a abrigar importantes coleções de arte, incluindo obras de artistas brasileiros e estrangeiros. Durante a década de 1920, a galeria passou por uma ampliação, com a construção de um novo prédio anexo, que foi inaugurado em 1922. Ao longo dos anos, a Pinacoteca do Estado de São Paulo passou por diversas reformas e ampliações, com o objetivo de modernizar suas instalações e oferecer um melhor espaço para a exposição de obras de arte. Em 1995, o museu passou por uma grande reforma, que incluiu a restauração dos edifícios históricos e a construção de uma nova ala, inaugurada em 1998. Atualmente, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é uma das instituições culturais mais importantes do país, com um acervo que inclui mais de 10 mil obras de arte, entre pinturas, esculturas, gravuras e fotografias. O museu é um importante centro de pesquisa e difusão da arte brasileira e internacional, oferecendo exposições temporárias e atividades educativas para o público em geral. Museu de Arte de São Paulo, MASP, um dos mais importantes museus de arte da América Latina, com uma coleção de mais de 8 mil obras. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, é um dos principais museus de arte da América Latina, reconhecido internacionalmente por sua coleção de obras de arte de diversos períodos e estilos. Sua história começa em 1947, quando o empresário e colecionador de arte brasileiro, Assis Chateaubriand, decide criar um museu de arte em São Paulo. Para abrigar a coleção de arte de Chateaubriand, foi escolhido um terreno na Avenida Paulista, que na época ainda era uma região pouco desenvolvida da cidade. Em 1948, foi inaugurado o prédio do MASP, projetado pelo arquiteto italiano Lina Bobardi. A construção do museu foi um marco na história da arquitetura moderna brasileira, com uma estrutura suspensa que permitia a livre circulação das pessoas sob o edifício. Ao longo dos anos, o MASP se tornou um dos principais centros culturais de São Paulo, com uma coleção de mais de 8 mil obras de arte, que vão desde a arte europeia até a arte contemporânea brasileira. O museu é conhecido por sua coleção de pinturas de grandes artistas como Van Gogh, Picasso, Rembrandt, Monet e Degas, além de obras importantes da arte brasileira, como as de Cândido Portinari e Tarsila do Amaral. O MASP também se destaca por suas exposições temporárias, que abrangem diversos temas e períodos da história da arte, além de suas atividades educativas, que incluem cursos, palestras e oficinas para o público em geral. Com sua rica história e sua coleção de obras de arte de valor inestimável, o MASP é um dos museus mais importantes do Brasil e um ponto obrigatório para quem visita São Paulo. Catedral da Sé, uma das igrejas mais importantes do Brasil, localizada no Centro Histórico de São Paulo. A Catedral da Sé é um dos principais marcos históricos e religiosos da cidade de São Paulo.
Sua construção começou em 1913, mas a ideia de construir uma catedral na região central da cidade data de meados do século XIX, quando São Paulo começava a se desenvolver como um importante centro urbano e cultural. O terreno escolhido para a construção da catedral era a antiga Praça da Sé, local de grande importância histórica para a cidade, onde havia sido erguida a primeira igreja da região em 1591. A construção da nova catedral, projetada pelo arquiteto italiano Giulio Micheli, foi concluída em 1954, depois de mais de 40 anos de obras interrompidas por diversos motivos, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, crises financeiras e políticas. A Catedral da Sé é um exemplo da arquitetura neogótica e possui um estilo que lembra as grandes catedrais europeias da Idade Média. Com sua fachada imponente e suas torres de mais de 90 metros de altura, a catedral se destaca na paisagem da cidade e é um ponto turístico muito visitado. Além disso, a catedral é um importante centro religioso, com missas diárias e celebrações de datas importantes do calendário litúrgico. Com sua rica história e sua beleza arquitetônica, a Catedral da Sé é um ponto obrigatório para quem visita São Paulo. Teatro Municipal, um dos principais teatros da cidade, com uma arquitetura impressionante e uma programação de espetáculos de música, ópera e dança. O Teatro Municipal de São Paulo é um importante monumento cultural e histórico da cidade, construído no início do século XX em um período de grande efervescência cultural e urbanística na cidade de São Paulo. A ideia de construir um teatro de ópera na cidade começou a ser discutida no final do século XIX, em um momento em que a capital paulista passava por um rápido processo de modernização e urbanização. O Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado em 12 de setembro de 1911, em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e personalidades da época. A construção do teatro foi realizada em um estilo eclético, com influências da arquitetura renascentista e barroca, e levou cerca de 4 anos para ser concluída. Desde sua inauguração, o Teatro Municipal de São Paulo tem sido palco de importantes espetáculos de ópera, balé, música clássica e teatro, atraindo artistas e músicos de renome nacional e internacional. Em sua história, o teatro também foi palco de importantes eventos políticos e culturais, como a Semana de Arte Moderna de 1922, que marcou o início do movimento modernista no Brasil. Ao longo dos anos, o Teatro Municipal de São Paulo passou por várias reformas e restaurações, mantendo sempre sua beleza arquitetônica e sua importância cultural. Atualmente, o teatro é um dos principais pontos turísticos da cidade e continua sendo um importante centro cultural e artístico, oferecendo uma programação diversificada e de alta qualidade para o público. Bairro da Liberdade, a maior comunidade japonesa de São Paulo, com muitos restaurantes, lojas e festivais culturais. O bairro da Liberdade é um importante marco histórico e cultural da cidade de São Paulo, localizado na região central da cidade. O bairro tem origem na imigração japonesa para o Brasil, que começou no início do século XX e se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. A história do bairro da Liberdade remonta ao final da década de 1910, quando as primeiras famílias de imigrantes japoneses se estabeleceram na região central da cidade. Com o tempo, o bairro se tornou um importante centro da comunidade japonesa em São Paulo, com a construção de lojas, restaurantes e comércios que ofereciam produtos e serviços típicos da cultura japonesa. Ao longo das décadas, o bairro da Liberdade passou por diversas transformações, mas manteve sua identidade cultural e étnica. Hoje, o bairro é um importante centro turístico da cidade, conhecido por seus restaurantes de comida japonesa, lojas de artesanato, decoração e produtos típicos, além de abrigar festivais e eventos que celebram a cultura japonesa. O bairro da Liberdade é um exemplo da riqueza cultural e da diversidade étnica da cidade de São Paulo, e é um lugar imperdível para quem deseja conhecer mais sobre a história e a cultura japonesa no Brasil. Estádio do Pacaembu, um dos mais importantes estádios de futebol do Brasil, com um museu dedicado ao esporte. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Estádio do Pacaembu, é um importante marco esportivo e histórico da cidade de São Paulo. Inaugurado em 27 de abril de 1940, o estádio foi construído para ser um dos principais palcos do futebol brasileiro, com capacidade para receber mais de 40 mil espectadores.
O projeto arquitetônico do Estádio do Pacaembu foi desenvolvido pelos arquitetos brasileiros Severo e Vilares, em parceria com o engenheiro civil Paulo de Camargo e o paisagista Roberto Burle Marques. O estilo arquitetônico do estádio é inspirado no movimento Art Deco, que foi muito popular nas décadas de 1930 e 1940. Ao longo dos anos, o Estádio do Pacaembu se tornou um dos principais palcos do futebol brasileiro, recebendo grandes clássicos e partidas históricas. Além do futebol, o estádio também foi palco de outros eventos esportivos, como corridas de atletismo e competições de ciclismo. Com o passar dos anos, o Estádio do Pacaembu passou por diversas reformas e melhorias, mas sempre manteve sua beleza arquitetônica e sua importância histórica e cultural para a cidade de São Paulo. Atualmente, o estádio é utilizado para jogos de futebol menores e eventos culturais, e é um importante ponto turístico da cidade, atraindo visitantes que desejam conhecer mais sobre a história e a cultura do futebol brasileiro. Museu da Língua Portuguesa, um museu interativo que explora a história e a evolução da língua portuguesa, com exposições multimídia e interativas. O Museu da Língua Portuguesa é um importante espaço cultural e educativo da cidade de São Paulo, dedicado à língua portuguesa e sua influência na cultura brasileira e mundial. O museu foi inaugurado em 2006 e está localizado na histórica Estação da Luz, um importante marco arquitetônico da cidade. O projeto do Museu da Língua Portuguesa foi desenvolvido pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o escritório de arquitetura Metro Arquitetos Associados. O museu foi construído para ser um espaço interativo e dinâmico, onde os visitantes podem aprender sobre a língua portuguesa de forma lúdica e participativa. O acervo do Museu da Língua Portuguesa é composto por exposições interativas, instalações multimídia, espaços de leitura e atividades educativas. O objetivo do museu é promover o uso correto da língua portuguesa e valorizar a diversidade linguística e cultural do Brasil e dos países lusófonos. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa foi parcialmente destruído por um incêndio, que causou a morte de um bombeiro. Após anos de reforma e reconstrução, o museu foi reaberto em 2020, com novas exposições e instalações. O Museu da Língua Portuguesa é um importante espaço cultural e educativo da cidade de São Paulo, que valoriza a língua portuguesa como um patrimônio cultural e uma ferramenta essencial para a comunicação e a expressão artística e literária. Em conclusão, São Paulo é uma cidade repleta de atrações turísticas que oferecem aos visitantes uma ampla variedade de experiências culturais, históricas e gastronômicas. O vídeo Top 10 Locais Turísticos em São Paulo destacou algumas das principais atrações da cidade, incluindo o Museu de Arte de São Paulo, o Mercado Municipal, o Parque Ibirapuera e o Bairro da Liberdade. Cada local possui sua própria singularidade e beleza, proporcionando aos visitantes uma imersão única na cultura paulistana. Além disso, a cidade de São Paulo é conhecida por sua diversidade cultural e gastronômica, o que torna a experiência turística ainda mais enriquecedora. Em resumo, se você está planejando visitar São Paulo, não deixe de conferir esses 10 locais turísticos imperdíveis, e esteja preparado para se surpreender com tudo o que a cidade tem a oferecer.